sempre com o nosso advogado tributarista especializado em agronegócio, Eduardo Berbiger, hoje online, via internet. Bom dia, Berbiger. Bom dia, Tavinho. É um prazer estar mais uma vez contigo e com nossos ouvintes. Bom, você separou quatro temas aqui para falar um pouquinho sobre cada um deles e eu vou te passar separadamente cada um deles para que você dê aí a sua opinião para a gente não trombar muito com o tempo, porque como a gente está online, inclusive o sinal pode cair ou não. Ao vivo é diferente. Então você separou como primeiro tema para falar a possibilidade de desapropriação de imóveis rurais de grandes devedores da União para fins de reforma agrária. Como é que fica essa questão? Porque muita gente, às vezes, deve porque, não porque quis, porque teve problema, mas tem gente que deve porque trabalhou errado com o dinheiro, entra a União para desapropriar para fins de reforma agrária e aí a coisa começa a ficar polêmica. Qual é a posição jurídica? Exatamente. Até mais do que isso, tem pessoas que devem em virtude de discussões tributárias, porque nós temos um grande exemplo agora aqui, numa uma questão tributária chamada subvenção para investimento. Primeiro explicando de onde vem essa questão da desapropriação. O governo editou uma portaria facilitando a desapropriação de imóveis, né, imóveis rurais de grandes devedores da União. Então, se você tiver um imóvel penhorado, esse imóvel pode ser desapropriado para fins de reforma agrária. Então, o que pode acontecer? Qual é o ponto de atenção? Às vezes, a empresa tem uma discussão, ela aproveitou uma discussão tributária, fez uma compensação e ela foi autuada, a Receita autuou. Isso é comum. E depois ela pode ter perdido isso na instância administrativa e estar sendo executada com esse imóvel penhorado, porque para que ela consiga se defender judicialmente, ela precisa garantir isso, ela precisa penhorar o imóvel. Então, não necessariamente ela está errada, ela pode estar se defendendo de uma questão que ela vai ganhar e está com esse imóvel penhorado por uma mera questão de poder oferecer a sua defesa. E ela pode estar sujeita à desapropriação de um imóvel numa questão que ela está se defendendo com chance de ganhar. Nós temos um exemplo aí que afeta o agro. Subvenção para investimento. É uma questão, não dá para entrar nesse mérito, mas é uma questão envolvendo imposto de renda e contribuição social que o STJ deu ganho de causa para os contribuintes. E isso afeta muito o agro. Só que a Receita não aceita. Ela vai lá e ela multa, ela autua as empresas e os produtores rurais que aplicaram esse direito. É um direito que a Receita não aceita. Então, uma empresa, um produtor rural pode ter exercido esse direito com base em decisão do STJ, a Receita não se conforma, vai lá, autua, o contribuinte perde na instância administrativa, é executado, tem que nomear a sua fazenda, digamos assim, em garantia para poder se defender na instância judicial, ganhar esse direito e ele pode estar sujeito a uma desapropriação, tendo ao seu lado o direito, tendo o STJ garantido esse direito ao contribuinte, e mesmo assim ele pode estar sujeito a uma desapropriação, porque, em tese, a última instância administrativa é o CARF, tem um artigo 62 do regimento, que obriga que o CARF siga as decisões de repercussão geral e repetitivas do STJ e STF, só que o CARF não aplica esse artigo sempre. Então, isso é um problema. Muito bem. Acho que você estava comigo aqui no estúdio um dia que nós mostramos uma reportagem onde alguém falou que ninguém coloca nenhum produto que não seja garantido em alimentos ultraprocessados. Existe uma grande polêmica nesse sentido. E os alimentos eu até defendi, falei, olha, ninguém vai colocar nada que seja ilícito ou perigoso para produzir um alimento ultraprocessado. Agora, o termo ultraprocessado existe. Existe uma categoria de alimentos. E na questão da reforma tributária, aí, eles entram também aí entre as várias discussões. Que questão é essa, Berbiger? Perfeito. Nós temos como alimentos de consumo, de largo consumo para a população, alguns alimentos que podem ser considerados ultraprocessados. Aí temos o macarrão instantâneo, margarina, o café, né, solúvel. E isso é uma grande discussão, porque teve um debate, até vários debates, né, mas um deles recentemente, e algumas até entidades de defesa de produtos mais naturais
estavam pleiteando que esses argumentos perdessem incentivos, né, em detrimento de produtos mais naturais, queriam que esses alimentos sofressem a tributação cheia, 100%, né, do IBS e da CBS. Alguns desses produtos têm redução de 60% da tributação, alguns deles, poucos, entram na cesta básica. Qual é a discussão? Vários alimentos, a população não tem condições de comprar só alimentos frescos e nem a cesta básica é composta só de alimentos frescos. Você não se alimenta só de carne que compra no dia, leite, enfim, hortifruti granjeiros, muitas coisas da cesta básica são alimentos industrializados e alguns deles podem cair no conceito de ultraprocessados. Então, se essa discussão que algumas entidades querem levar a cabo e alguns deputados estão até encampando isso pode gerar um aumento no preço dos alimentos, porque imagina se formos pegar alguns itens que participam do dia a dia da mesa do brasileiro. Falamos aí macarrão, por exemplo, macarrão instantâneo, café solúvel, margarina. Se esses alimentos forem considerados, entrarem no conceito de ultraprocessados e perderem essas reduções, esses incentivos e acabarem com tributação cheia do imposto, vamos falar ali 28%, 26,5%, imagina o reflexo disso na mesa do brasileiro. Nós estamos falando, eu citei alguns itens, mas dentro da alimentação do dia a dia, do supermercado, da composição de uma compra do mês, tem vários alimentos ali que são industrializados e que se os deputados seguirem essas discussões de algumas entidades, esses alimentos podem se enquadrar como ultraprocessados e isso pode gerar uma elevação muito grande da alíquota da alimentação em geral, do consumo do dia a dia do cidadão. Você deu aí alguns exemplos e eu me lembrei do leite de caixinha que eu tomei hoje na minha casa no café da manhã. Ele não é ultraprocessado, mas ele é industrializado e vem numa embalagem que o protege de calor e de frio e de variações para ser mantido durante ter um tempo de vida maior. Por isso o nome leite longa-vida. Se começa com essa caça às bruxas aí, a gente vai ter muita coisa que vai ser super taxada. E o leite, por exemplo, é um alimento básico. Às vezes eu pareço assim meio inocente, meio bobinho, tem umas linhas de raciocínio muito simples, mas ao invés de super taxar o que você acha que é ultraprocessado, se você quer incentivar o consumo do que é natural, por que você não isenta a alíquota do que é natural? Perfeito, essa seria a linha, né? Ampliar as isenções de mais produtos naturais, né? Até porque você está coberto de razão no seu raciocínio, porque qual é o problema? Falta de critérios, né? Não tem um critério objetivo. Então, se for essa caça às bruxas, como você está dizendo, aí daqui a pouco, como você disse, está o leite de caixinha, daqui a pouco tem uma série de coisas aí que entram desse conceito de alimentos, porque isso aí vai ficar muita coisa aberta e nós vamos ter uma regulamentação depois. E não vamos esquecer que o governo, quando precisa de caixa, ele regulamenta da maneira como ele quer, né? E nós temos essa possibilidade. Não vamos esquecer que a nossa reforma vai ser regulamentada depois e nós vamos ter anos de implementação. Então, se nós deixarmos esses conceitos muito abertos, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, né? Se um aí lança uma vinheta do tipo daquela se colar, colou, e aí alguns outros embarcam na coisa e aí o negócio complica. Gente, a reforma é para baixar a tributação, não é para proibir, coibir ou limitar o consumo de algumas coisas. Você já comprou um macarrão fresco, viu quanto custa, contra um lamen, que é o macarrão instantâneo, que é o macarrão mais vendido? Tem gente que só tem dinheiro para comprar o instantâneo. Então, você vai sobretaxar? Aí é o inverso, né? Ao invés de fazer uma reforma para baixar tributo, você está fazendo uma reforma para tomar mais de alguns setores. E uma outra questão, as cooperativas, como é que entram aí na reforma tributária? As cooperativas, o Bernardo Dapi, né, que é o relator de uma das propostas de emenda constitucional, que virou a emenda, né, da reforma, é um dos condutores, ele se manifestou dizendo que eles mantiveram os incentivos das cooperativas. As cooperativas sempre tiveram bastante privilégios, né, e continuam mantendo. Ok, perfeito, deveriam manter mesmo. Agora, no atual formato,
mantendo o incentivo das cooperativas e elevando a carga tributária, como nós já mostramos que vai acontecer para as demais empresas, isso torna a concorrência muito desigual, porque não vamos esquecer o seguinte: várias cooperativas, principalmente no Sul, são grandes players de mercado, são grandes concorrentes, elas comercializam vários produtos, elas estão no mercado vendendo óleo de soja, vendendo arroz, feijão, enfim, vendendo outros produtos. E óbvio que isso está fora do ato cooperado, mas como elas compram muitas coisas dentro do ato cooperado, o custo delas cai. Então, nós não estamos dizendo que deveriam cortar os incentivos da cooperativa, pelo contrário, essa política das cooperativas está correta, mas o governo deveria manter o restante dos incentivos para o resto do setor do agro, como nós estamos falando várias vezes, até porque a justificativa do API foi que é um setor interessante, que incentiva a economia, óbvio, e também trata de alimentos, é uma questão de segurança alimentar. Só que o resto do setor do agro também. Então, cria-se uma distorção, porque nós temos aqui várias cooperativas em mercados. Você citou muito bem laticínios, temos cooperativas fortíssimas do setor de laticínios, no setor de carnes, aí, de frango, de suínos, enfim, de soja. Então, cria-se uma distorção de mercado, porque as cooperativas acabam sendo grandes competidores com privilégios, o que dificulta um pouco a competição das demais indústrias, né, e agroindústrias, enfim, e produtores. Então, nós não estamos dizendo que não deveria manter, pelo contrário, manter os incentivos das cooperativas e aplicar essa mesma política de incentivos para o restante do setor do agro, até para não criar essa distorção, esta competição desigual, digamos assim, até porque, como eu disse, as cooperativas hoje elas são grandes players do agronegócio, elas trabalham em vários mercados aí, e principalmente no Sul elas são as maiores, em muitos mercados elas são líderes de mercado. Geradoras de emprego, grandes geradoras hoje. Antes elas se concentravam apenas em um produto, né? Então tinha cooperativas de café, tinha cooperativas de, enfim, né? Mas hoje não, hoje elas são multidisciplinares. Elas atuam em várias frentes, são grandes geradoras de emprego e principalmente grandes distribuidoras corretamente de renda, porque todo o dinheiro da cooperativa depois é distribuído entre os cooperados, todo aquele que tem que ser distribuído, não aquele que precisa ser investido. Agora, você deixou por último, é um negócio que levantou o cabelo meu aqui. Que negócio é esse aqui? O João só colocou o tema ali, 120 dias de férias para os magistrados na reforma agrária. Como é que é? Legislador da reforma agrária vai ter 120 dias de férias? Explica isso aí, o BBG. Como nós estamos explicando sempre para o nosso ouvinte, né, para o nosso telespectador, o porquê que o governo tem dificuldade, né? Nós vimos aí que o ajuste fiscal foi adiado mais uma vez, né? A conta nunca fecha, né? A nossa tributação está aumentando, o governo bate recordes de déficits, né? O Conselho Nacional de Justiça regulamentou, né? Os 120 dias de férias para os magistrados, 4 meses de férias por ano. Então, a cada 3 dias trabalhados, os juízes vão ter direito a 1 dia de férias. São 10 dias por mês, né? O que acontece? Isso a título de verba compensatória. Então, os magistrados ou podem usufruir de 4 dias de férias por ano, isso já ocorre no Ministério Público, que é um absurdo, então estão dizendo que isso seria uma isonomia, mas não dá para suprir um erro com o outro, né? Isso não deveria acontecer no Ministério Público, deveria ser revisto, né? Então, qual o problema para o Brasil? Ou os juízes vão usufruir de 4 meses de férias e nós ficamos sem a devida prestação jurisdicional, porque não vamos ter juízo para decidir os nossos casos, ou eles vendem as férias, que é na maioria dos casos. Aí nós temos aqueles bilhões de gasto com o judiciário, porque os juízes recebem isso em dinheiro, como nós falamos na semana passada aí no programa, que o Paraná gastou 1 bilhão num ano com esses penduricalhos, porque isso não entra no teto. Então nós vemos juízes aí, o teto do judiciário, para o nosso telespectador saber, o teto do funcionalismo público, ninguém pode ganhar mais que o ministro do Supremo, R$44 mil, mas isso aí não entra no teto. Então nós temos desembargadores do Paraná, por exemplo, vou falar do Paraná,
vários ganhando mais de 100 mil reais. Por quê? Porque esses penduricalhos não entram no teto. Então, além de ser um absurdo de dinheiro, essas verbas não pagam imposto, porque são verbas compensatórias, então não tem natureza salarial. Então, veja bem, além de gerar um custo absurdo para o Estado, para nós todos, contribuintes que pagamos com nossos impostos, eles não pagam imposto. Então, quer dizer, todos nós temos que pagar imposto do que nós recebemos. Eles não, essas verbas de natureza não salarial não pagam imposto. Então, quer dizer, a conta não vai fechar nunca, né? E o que é mais, difícil, o próprio Congresso aprova essas legislações, né, com interesse próprio, porque muitas coisas assim existem também para os funcionários do Legislativo, e quando existe alguma discussão judicial com relação a isso, algum partido entra com uma ação, alguém, quem julga é o próprio Judiciário, julgando em causa própria, né? Então, nós vemos muitas vezes os tribunais decidindo sobre os seus ganhos, o Supremo decidindo sobre os seus ganhos, aí fica muito fácil. Imagina, Tavinho, se você pudesse chegar para a diretoria do canal e dizer, não, a partir de agora eu quero ganhar 3 vezes mais. E se alguém não gostasse, você não, eu mesmo que vou julgar isso, se eu tenho razão ou não. Quer dizer, se qualquer pessoa pudesse chegar, né, para o seu empregador e tomar essas decisões, ficaria muito, muito fácil, né? E é isso que acontece com o judiciário. Então, é um absurdo, uma distorção. Imagina 120 dias de férias anuais, né? É uma vergonha. Isso gera um custo bilionário para os cofres públicos e por isso que nós nunca chegamos no equilíbrio fiscal, né? Por isso que nós falamos semana passada. O problema... PBG, você tirou as palavras, eu estou aqui rindo ironicamente, porque eu poderia fazer aqui para a minha diretoria a proposta que você falou. Lógico que eu poderia, mas teria consequências graves. Lá não tem, lá não acontece nada. E eles legislam em causa própria. Os vereadores de São Paulo agora autorizaram um aumento absurdo aí, a partir de 1º de janeiro, por conta própria. Enfim, é o que acontece. E você falou a coisa fundamental que eu estava falando com o Silmar agora há pouco. Aí a conta não fecha e ninguém sabe por quê. Aqui está só um exemplo, né? Olha, esse assunto eu vou falar para você, viu? E nós estamos falando de um ponto aqui, você tocou num ponto. Por isso que eu vou tomar um gole de café, porque está muito cedo para tomar uma taça de vinho ainda. Mas senão, para tentar esquecer, eu tomaria uma taça de vinho, viu, BBG? Depois a conta não fecha, ninguém sabe por quê, né? Eu sei que nós estamos com o tempo encerrado, só para finalizar, para o nosso telespectador entender. Então, quando o governo fala que cortando o custo ele vai mexer nos programas sociais, é uma demagogia, porque os programas sociais não têm nada a ver com isso. O governo teria dinheiro para manter todos. O ralo de dinheiro é nessas coisas. Em grandes mordomias, grandes penduricários, dinheiro mal gasto, desvios, enfim. Se o governo fizesse a gestão adequada dos recursos, daria para manter todos os programas sociais em ordem, sem problema nenhum. Então, quando nós falamos aqui em corte de custos, ninguém está falando nas pessoas que mais precisam. Essas têm que ser amparadas mesmo. A gente está falando, nós estamos falando nesse tipo de coisa. Um juiz que ganha já 40 mil reais, ainda vai ter 30, 40 mil reais a mais em verbas indenizatórias, compensatórias, sem pagar imposto. Isso que é um absurdo. Eu já falei, comentei com o Silmar, está aqui, não é minha. Está na primeira página do UOL, porque foi o ex-ministro Henrique Meirelles, grande economista, você deve conhecê-lo também, como eu conheço, e uma pessoa que pontua muito certo as coisas. Ele disse lá na COP29, aspas, ele disse: Lula não precisaria cortar gastos se tivesse mantido o teto. Fecha aspas. Perfeito. É isso, não é? Perfeito. Muito obrigado. Agradeço, um bom final de semana para você e na sexta que vem a gente conversa de novo aqui no nosso Tributos no Agro. Pessoalmente, daí. Muito obrigado. Bom final de semana. Te aguardo pessoalmente aí. Boa viagem para você, que você tem uma viagem para fazer no final de semana, que você me contou, por uma causa nobre, que um dia eu faço até questão de contar aqui, que eu gosto de pessoas que se dedicam a causas humanitárias, causas nobres, e você me contou de um detalhe que eu não sabia, que você se envolveu por uma questão pessoal, inclusive, que está diretamente ligada a um filme muito famoso, que é aquele O Óleo de Lourenço, que eu já assisti várias vezes e gosto muito, e quem já assistiu sabe qual é a história. Um dia a gente conversa sobre isso. Parabéns aí, sucesso aí, bom trabalho na sua viagem, tá bom?
Muito obrigado, Tuvim. Boa semana. Abraço. Abraço.